Boa noite para você que faz parte desse canal, desse, desse perfil, que passa a uma mudança de rebranding importante, muito estratégica até, eh, e, e que agora passa por uma mudança onde não é eu apenas, mas como único acionista, assim como outros membros que farão parte dessa, dessa ferramenta de comunicação, de informação e de plataforma de ensino também, que temos aqui como uma premissa agora, né? A WNC Times, ela surge muito rápida, surge é, numa transformação, num ano extremamente corrido, mas eu tenho certeza que as ideias, fundamentos básicos que a gente desenha quando constrói qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de companhia, é a missão, visão e valores. E certamente a melhor visão que a gente pode colocar é para o futuro, né? É trazendo que a plataforma ela vai ser útil para muitas pessoas, porque além de ter uma página, além de ter um podcast, uma mesa cast que fala com o mercado, que conversa com empresários, pessoas de autoridades, pessoas do mercado aberto, mercado livre, independente de qualquer coisa, o respeito e a imparcialidade dessas comunidades, dessas referências, a gente é, coloca como uma premissa aqui. Então, bem-vindo à WNC Times. É uma ferramenta que vai ser útil não só para a gente, mas para as pessoas futuras que farão parte disso aqui. Tenho certeza disso. Ahn, antes de apresentar o slide, com o fechamento, né, que já entra no quadro aqui de fechamento da semana com a WNC Weekly. É deixar bem claro que o reposicionamento da marca, da mudança, vem com aprendizado. Tudo que a gente faz sempre vai ser útil para alguma coisa. E as melhores coisas que a gente pode ter é a experiência da vida, né? A experiência de ter passado por, é, por outros projetos, por outras experiências que nos formaram e nos formam cada dia mais e ser útil. Ser útil é algo que é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer veículo, para qualquer comunicador, para qualquer pessoa que está no meio de comunicação. É, ela vem, essa mudança ela vem com muitas coisas em vista, principalmente em mercado, em trazer parceiros, em trazer a parceria comercial também é extremamente importante para se manter de pé esse produto. E quando a gente cria novos produtos, nós temos que ter responsabilidade sobre eles. Então, inicialmente, já vamos para a WNC Weekly. Vou compartilhar aqui a minha telinha com o PowerPoint que fizemos aqui na correria, mas ele está extremamente funcional aqui, que vai atender a nossa demanda.
Ok? Vamos compartilhar a telinha aqui do PPT da Weekly. Então, a Weekly está aqui, aberta. Vamos iniciar aqui a apresentação da nossa Weekly. Bom, basicamente, a gente tem aqui na agenda da Weekly a proposta comercial do que é a WNC Times, né? O que a WNC Times ela vai fazer no mercado, o que ela vai fazer na região do Alto Tietê, principalmente. Temos aqui grandes assuntos importantes da semana, um compilado aqui básico, mas extremamente útil também, expresso, e fechamento de mercado, que é onde nós fechamos aqui a semana. Informações úteis referente à economia, mercados e a metodologia de busca na iniciativa econômica, tá? Então, inicialmente, a proposta comercial, vamos falar a respeito. O que é a WNC Times? Primeiro que ela é um hub de conteúdos, a ideia sempre foi ser o hub de conteúdos e trazendo, tá, informações, notícias rápidas, expressas, de alto nível. Essa é a ideia mesmo, né? O escopo de negócio é esse. Público-alvo são pessoas extremamente interessadas no mercado, em atualidades, em negócios e no aprendizado contínuo, tá? Então, é uma plataforma, é um hub, sim, de informações, e ao mesmo tempo nós estamos mirando pessoas interessadas em mercados, mundo corporativo, atualidades, negócios e trazendo aqui a formação acadêmica futuramente, tá? A manutenção do podcast, anteriormente, a gente, aqui dentro dessa página, como projetando minutos, a iniciativa ela vira a chavinha para o WNC Times Talk. Então, o que nós iremos prover aqui como uma ferramenta, né, de comunicação, um veículo? A gente vai trazer um conteúdo mais denso, um conteúdo mais polido e com foco em core business em setores do Alto Tietê e demais regiões, incluindo autoridades. Então, o objetivo é aprimorar mesmo a comunicação e fornecer o desenvolvimento intelectual dos parceiros, participantes e aumentando assim o nosso network. O live de fechamento semanal com a WNC Weekly é basicamente apresentar o que a gente está fazendo aqui, tá? A apresentação dos principais tópicos e acontecimentos da semana, incluindo o fechamento de mercados e assuntos atuais. Além disso, né, o grupo de leitura que a gente desenha é um grupo de pessoas que vão ler um livro é, de forma extremamente democrática, com uma listagem, com votos e tudo mais, mas que incentive de forma estratégica pessoas de diversos ramos, setores e pessoas com interesse em participar, tá? E para que a gente possa sim aumentar, criar uma comunidade intelectual aqui dentro da WNC Times. Além disso tudo, a gente futuramente vai falar, não agora, não é um momento agora para falar, mas já colocando na mesa aqui como um ecossistema, né? Temos que fazer aqui o nosso merchandising comercial da marca, porém
a WNC Academy, ela vai ser um futuro portal de treinamentos corporativos para atender a demanda, tá? Então, a gente vem criando aqui, desenhando produtos e oferecendo esses materiais aí futuros didáticos. Passando para o próximo slide, a gente já vai entrar nos principais assuntos da semana. A Venezuela, que continua sendo a principal pauta de qualquer veículo de comunicação hoje no mundo. Inicialmente, ali, a primeira nota, né, que a gente vê alguns operadores de petróleo dos Estados Unidos, eles estão extremamente preocupados com os preços atuais é, do petróleo. Por quê? Porque temos uma entrada de venezuelana nos Estados Unidos com o petróleo que está sendo explorado e vai ser explorado pelos Estados Unidos agora. E o próprio Donald Trump, ele coloca na mesa aqui que os petroleiros eles deverão se esforçar um tanto para que eles arranquem todo o lixo antigo que lá está há anos e façam de maneira certa. Então o Trump espera que haja ali dizer assim, um acordo entre os petroleiros americanos para que haja ali um pareamento de preço com o petróleo venezuelano para o petróleo americano, tá? E evitando assim uma drástica inviabilidade econômica. Além disso, a gente teve aqui, como nota ainda da Venezuela, conversa com líderes, o Lula conversa com os líderes da Colômbia, do Canadá e do México preocupados sobre a situação da Venezuela. Mas aí, o que é importante deixar é que não é somente a questão do, do, do da, da contramaré, vamos dizer, contraponto do presidente Lula e do Canadá e do México, algo que seja extremamente preocupante. Primeiro porque já houve um telefonema inicial com o Pietro, com o Donald Trump essa semana. Então, possivelmente a gente vai ver ainda um desdobramento grande em relação a essas questões que estão na mesa e essas ameaças que foram feitas pelo próprio presidente Trump em relação à Colômbia, de ir atrás dos narcotraficantes na Colômbia. Porém, já existe uma conversa entre Estados Unidos e Colômbia referente a isso, tá? E um ponto importante é que o Trump ele vai se reunir com a Maria Corina na próxima semana. Então, esse era um encontro já esperado já por muitos democratas da Venezuela, que esperava que a Maria Corina saísse já como uma candidata oficial da Venezuela para o executivo, coisa que não aconteceu ainda. E o Trump, no próprio sábado, depois da incursão da Venezuela e a captura do Maduro, ele disse que a Marina Corina não teria força suficiente para atender a demanda, vamos dizer assim, da Venezuela. Agora já está voltando atrás, querendo ouvir ali uma conversa e ter uma decisão do que vai acontecer. Bom, esperamos que haja uma, uma conversa extremamente razoavelmente boa, produtiva. Por quê? Primeiro, porque a Maria Corina ela é legitimamente agora, né? é, é, ela vem de um Nobel de Paz. Então, ela
é legitimamente agora coroada como uma pessoa importante na Venezuela, por ter recebido o Nobel de Paz e por ter sido, sim, caçada na época do regime do Maduro. Então, fecha aqui a pauta da Venezuela. Outro assunto que foi muito importante, e muito falado na semana foi o Trump com a Groenlândia, né? Até que o Macron, ontem, na quinta-feira, ele no palácio lá, ele fala claramente que os Estados Unidos estão se distanciando dos aliados, ou seja, é uma declaração ali de um posicionamento por parte da França e da OTAN que o presidente Trump esteja se distanciando depois dessa fala em relação à Groenlândia, né? Bom, o presidente Trump, quando a gente fala dessa questão da Groenlândia, ele, pelo menos, grande parte dos apoiadores fiéis do Donald Trump, eles colocam na mesa o argumento de que o mundo hoje ele tem uma repartição de três partes. Primeira parte você tem ali a Ásia com a China, no meio da Europa, da Europa média, ali do Oriente Médio, leste da Europa, para cá, você tem ali o imperialismo da Rússia, apesar de que a gente sabe que a Rússia é muito devasada, as materiais bélicos, nem todos os materiais bélicos que estão ali funcionam. A gente nem sabe mesmo se realmente é funcional tudo aquilo que a Rússia tem guardado, né, desde a União Soviética. Mas ela é, sim, um poderio armamentista, isso é inegável, e por ter esse poderio armamentista, é, o que os Estados Unidos eles respondem é que precisa voltar o imperialismo americano para confrontar e colocar a, uma representatividade do Ocidente para os Estados Unidos, ao invés de deixar a Rússia e a China passarem a serem potências militares e econômicas. Até então, muita parte das alas, uma parte da ala dos republicanos, grande parte, vou falar até perdão aqui, mas grande parte da ala dos republicanos defendem sim a questão da tomada da Groenlândia. Por quê? Por conta dessa justificativa que não é tão plausível assim, mas que na cabeça imperialista e pensando do lado geopolítico da coisa, não sendo, uh, não pensando politicamente somente do lado doméstico, mas sim de uma forma geopolítica, uh, a, a, a ala que defende a tomada da Groenlândia é uma troca de apoio, sim, para a OTAN, principalmente para a OTAN e para o Ocidente, com o discurso, né, de que haverá uma nova rota comercial, a rota comercial glacial lida agora com o congelamento, com as mudanças climáticas, tendem a ficarem mais visíveis e viáveis as navegações de trocas comerciais através da Groenlândia indo para a Ásia e ali sendo feita essas trocas comerciais. Bom, esse é um assunto que vai longe, muito provavelmente não acredito
que vai passar esse tema até 2028, acredito que não passa. Acho que o Trump não termina a, o mandato dele com a Groenlândia anexada aos Estados Unidos. Mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer da noite para o dia, como aconteceu no sábado com a incursão da Venezuela. Fechando aqui o tema, indo por tema do Alto Tietê, houve uma remoção das vans desde segunda-feira, as vans que vão para a Armênia de Arujá. Então, e vice-versa, né? De Arujá, Armênia, Armênia, Arujá. Por medidas judiciais, os mesmos foram impedidos de manter a frota. E, até o momento, a Artesp e a MTU não se manifestou se vai aumentar o volume de ônibus circulares para atender essa demanda ou não. Então, tivemos aqui um caos. Estamos tendo um caos aí na Armênia, né, para moradores de Jarujá, Armênia, que a gente está com uma dificuldade de frota depois da remoção das vans. Até então, não tem nenhuma notícia a respeito de quando que vai voltar a frota a, das vans e nem se a MTU, nem as empresas que estão fazendo parte do consórcio, como a Transdutra, se vai aumentar a frota, o volume de ônibus para atender essa população. Bom, lamentável, a gente aguarda notícias aí, notícias boas e que possam aí haver uma saída para aumentar o volume de ônibus para esse público que tanto trabalha. E fechando aqui o mercado, né, a gente tem aqui a Ibovespa com uma subida após a tratativa do acordo comercial da União Europeia. Apesar do Macron estar na contramão dessa tratativa, a gente vê que houve o fechamento do acordo e a gente passa agora a estar perto de uma negociação extremamente importante para o mercado do, da América do Sul com a União Europeia. Basta agora uma assinatura para que seja formalmente validado o acordo. Em troca disso, nós vemos que houve um aumento da Ibovespa com uma alta de para 163 mil pontos, né? Um ponto muito expressivo, aí alcançando máximas e deixando a semana com uma alta de 1,7% na primeira semana de 2026. Então, uma ótima notícia. Espera-se que até do final do ano nós estejamos aí prestes a bater aí 180 mil pontos, tá? E a inflação brasileira, ela fecha 2025 com o menor índice, né, até então, desde 2018, 4,26%. É um valor um tanto expressivo, importante para os indicadores brasileiros. A inflação ela é importante, a redução dela o quanto antes. Então, a gente tem aqui os destaques da Ibovespa, né, que além da subida da alta da Ibovespa, a gente teve ali um destaque positivo para a Petrobras após o orçamento de 2026 e um aumento na demanda de commodities. Isso é muito importante para o Brasil, principalmente porque nós temos uma exportação de commodities expressiva aqui no agro brasileiro. O dólar, a gente teve uma queda na semana, cotado a 5,3, e devido a fatores internacionais e dados americanos influenciando eles.
Os destaques de ações como Itaú, Bradesco, subiram, né, devido essas iniciativas, principalmente para a questão da inflação, a questão dos commodities, e a gente vê também que houve ali um destaque para Vale, que sofreu ali um declínio ali percentual um tanto pressionado para baixo. Quanto ao cenário internacional, a gente vê bolsas de Nova York fechando um ciclo ali de queda, né, devido à questão dos chips, e a gente tendo ali uma reação por parte de dados do, de empregos gerados de 2025 com picos de alta do desemprego americano. O foco agora para a próxima semana é o seguinte, para a gente poder fechar aqui a WNC Week. As expectativas de dados do payroll, que é o CAGED americano, né? E a inflação de PCA reduzindo um pouquinho mais para baixo. Então temos grandes expectativas na semana que vem de que os dados de emprego dos Estados Unidos possam aí melhorar os indicadores para eles e principalmente a nossa inflação estar caindo para baixo. Então, a gente deixar bem claro aqui que é extremamente importante termos esses dados para respirarmos melhor em 2026. Bom, essa aqui foi a nossa weekly da semana, muito importante. Eu espero que você permaneça aqui nesse perfil, nesse canal, e que faça parte dessa comunidade, viu? Você viu ali que trabalho não falta, você viu ali que nós temos produtos e que a tendência é de crescimento. Nós temos que crescer e vamos crescer juntos aqui na WNC Times. Na próxima semana, eu espero trazer mais dados, mais indicadores, mais resoluções e conteúdos de qualidade. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora e que acompanhe através dos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, os nossos cortes e informação. Muito obrigado para você, muito obrigado para você que faz parte dessa comunidade. Até mais, uma ótima final de semana e nos vemos na semana que vem.